Recebi um novo coração do Pai. Olá, tudo bem? Eu me chamo Paulo, com a minha esposa Samara, meu filho Pedro. Nós servimos ao Senhor como missionários. Ainda estudando sobre a vida de Jesus, hoje vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. Queria deixar um abraço especial para a minha irmã Selma, que sempre estuda conosco. Também seu esposo Paulo, e Pablinho, meu sobrinho e meu cunhado. Deus abençoe vocês. Também quero deixar um abraço especial para a irmã Iraci, que é grupo de doadores da Escola de Profetas. Então, irmã Iraci, que Deus abençoe a senhora, viu? Então, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do verso 3 ao verso 8. Esse é o nosso texto que vamos basear, a nossa lição de hoje. Então vamos fechar os olhos para nós orarmos. Oremos. Querido Pai, maravilhoso Deus, ao abrir Tua Palavra, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, meu Deus, esse tema tão importante que é a vida de Jesus e especialmente hoje sobre a ressurreição dos mortos. Encha nosso coração, Pai, de esperança e nos ajude também a escolher viver, meu Deus, e não morrer para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Então, 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 a 8 diz assim: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja que o apóstolo Paulo aqui sempre fala segundo as Escrituras, Ou seja, estava escrito, ia acontecer assim e se cumpriu. E apareceu, no verso 5, a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. No verso 6, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então veja que o apóstolo Paulo fala que Jesus foi visto, ressuscitado, por mais de 500 irmãos, depois que apareceu para os seus discípulos. Então veja que é um fato, a ressurreição de Cristo é um fato histórico, está registrado na Bíblia, E no verso 7, diz assim: Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. O apóstolo Paulo foi uma testemunha ocular, porque ele viu Jesus a caminho de Damasco. Aquela visão em que ele cai, fica cego por 3 dias, e ali Paulo, que era Saulo, se torna Paulo agora, o doutor dos gentios, como ele era conhecido. E começou a pregar o evangelho por todo o mundo habitado ali, não só entre os judeus, mas especialmente entre aqueles que não tinham conhecimento de Deus. É interessante que uma verdade aqui no verso 6 é que Paulo diz que dos 500 que tinham visto ele ressuscitado, alguns sobreviviam na época de Paulo, mas alguns já dormiam. Então veja que ele se refere aqui à morte como sono. É importante sempre lembrar disso, porque é interessante que para existir ressurreição, só faz sentido a ressurreição dos mortos se, claro, eles estão mortos. Certo? Você pode dizer, como assim? Veja, se quem morresse em Cristo já estivesse na glória, como alguns dizem, para que haveria ressurreição? Se ele já estava no céu. Se já estivesse no inferno, como muitos pensam também, para que haveria ressurreição e juízo, se ele já está queimando? Então, está queimando e ainda ressuscitar para queimar? Como assim? Se já passou um tempão queimando, Então, se realmente não estivesse dormindo, para que haveria ressurreição? Qual seria o sentido da ressurreição,
Um estudioso do passado diz assim: ou você acredita em ressurreição, ou acredita que já estão no céu ou no inferno. Não tem como acreditar nos dois ao mesmo tempo. E é verdade. Então veja, assim como Jesus ressuscitou, isso foi um fato, né? Assim também haverá ressurreição dos mortos. Tanto aqueles que creram em Cristo, como aqueles que não creram em Cristo. No capítulo 15, ainda de 1ª Carta aos Coríntios, no verso 23, diz claramente: cada um, porém, na sua própria ordem. Então Paulo coloca como vai ser a ordem da ressurreição. Cristo, as primícias, aí ele fala agora, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então veja claramente que quem morre em Cristo ressuscita na vinda de Cristo. Ressuscita na vinda de Cristo, certo? Então a volta gloriosa de Jesus, ele vai dar a ordem, né? 1 Tessalonicenses 4,16, ele vai dar a ordem e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Que coisa maravilhosa! É por isso que nós aguardamos, né? E anunciamos a volta de Jesus, né? Por quê? Porque a volta de Jesus vai trazer de volta aqueles que morreram, nossos entes queridos que morreram em Cristo Jesus. E quem não morreu em Cristo Jesus? Apocalipse 20, versos 5 e 6. Fala que o restante dos mortos não reviveram até que se passassem os 1000 anos. E que bem-aventurado, felizes são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então veja que, segundo as Escrituras, haverá 2 ressurreições. Na vinda de Cristo, na volta de Jesus, a dos que morreram em Cristo vão ressuscitar no dia de sua vinda, da sua segunda vinda, e aqueles que não morreram em Cristo vão ressuscitar depois de 1000 anos. Vão ficar dormindo nesse período, assim como todos os mortos em Cristo também estão dormindo. Aqueles que morreram sem Cristo vão permanecer dormindo durante os 1000 anos e ressuscitarão para a segunda ressurreição, que é a da morte. Que é aquela ressurreição onde vai cair fogo do céu, Apocalipse 20, verso 9, e vai destruir Satanás, seus anjos e todos aqueles que preferiram viver no pecado e não aceitaram o perdão e a salvação que Jesus oferece. Então, meus irmãos queridos, nós temos 2 caminhos, né? Se nós crermos na palavra de Deus, se nós seguirmos a palavra de Deus, nós seguirmos a Cristo Jesus, se nós confiarmos nele, né? Andarmos segundo a sua vontade, nós ressuscitaremos na volta dele. Assim como Jesus ressuscitou, ele é nossa garantia. O apóstolo Paulo fala que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Se fosse morrer e acabou para sempre, então, de que adiantaria, né? Não teríamos mais nada, né, a alcançar, né, após a morte. Mas, segundo a Bíblia, haverá ressurreição, certo? Agora, nós vamos escolher com nossas decisões hoje, né? Se vamos ressuscitar na primeira ressurreição, que é a da volta de Jesus, ou na segunda ressurreição, que é a da segunda morte, onde todos serão destruídos para sempre, virarão cinzas, segundo Malaquias capítulo 4, né? Diz que os ímpios se farão cinzas. Então, ressurreição da vida e ressurreição da morte. Isso é o que diz as Escrituras, certo? A pergunta é, em qual ressurreição você quer estar? Onde você quer ressuscitar? Vendo Jesus voltar nas nuvens do céu na primeira ressurreição ou depois dos 1000 anos, querido, para ser destruído? É claro que você também quer ressuscitar na volta de Jesus, assim como eu também quero ressuscitar na volta de Jesus. Então, vamos nos preparar. Vamos aproveitar esse dia para andar na presença de Deus, meditando na sua palavra, em comunhão com o Senhor, fazendo nossas atividades, mas
conectados com Jesus. É seu desejo? Esse é o meu. Então vamos orar juntos. Querido Pai, maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Pai querido e santo, por falar conosco neste dia. E rogamos, Senhor, que o Senhor nos ajude a estar fazendo escolhas que nos aproximem de Ti nesse dia. Que possamos, meu Deus, ouvir a Tua palavra, acreditar, meu Deus, e encha nosso coração, Paizinho, de esperança toda vez que lembrarmos, Senhor Deus, que mesmo que nós morramos, Pai, nós iremos ressuscitar. Nos ajude a estar nos preparando para ressuscitar na segunda vinda, a primeira ressurreição, meu Deus, que é a da vida eterna. Fica conosco, abençoa cada um que está orando comigo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e que possamos nos preparar cada dia para a volta do Senhor. Fique com Deus.